Boa tarde a todos, tudo bem? A paz do Senhor aos amados irmãos. Bom, irmão, hoje nós vamos aqui dar a oportunidade ainda do segundo vídeo sobre o amorista que você está vendo aqui na tela. Por que é que ele está nesse estado, no hospital? No estado gravíssimo, no estado que ele mesmo confessa que é triste o estado que ele está. Eu vou revelar para vocês aqui, irmão, por que é que ele está nesse estado aí. Porque são homens, são pessoas que estão agora, nesse fim dos tempos, chamando o mal de bem. E depois, daqui a pouco, você vai ver os mesmos cristãos. E essa quantidade de cristãos não tem contagem. Porque aprenderam da maçonaria dessa forma. A não criticar a pastor, a não falar mal dos pastores. Então as ovelhas que estão se tornando ovelhas, filhos bastardos, já está em nosso meio. E a quantidade é muito grande. Que você não pode falar mal do pastor, você não pode criticar o pastor, porque se você fizer isso, você não é de Deus. Irmãos, se acorda em nome de Jesus. Porque você está diante de um homem que mesmo na beira da morte, de um estado que ele está, ele ainda continua chamando o mal de bem. Isso são doutrinas da maçonaria. Aquele que é corrupto, aquele que engana aos pobres, que engana ao povo, é um coitado. Ah não, ele é bonzinho, perdoe, ele é bonzinho. É ter esses homens como bom, é ter esses homens como o homem erra. Porque os pastores da teologia, eles têm uma meta em dizer que o homem erra. E daí continua errando, corrompendo as pessoas, fazendo suborno com as pessoas, fazendo pessoas desse comércio, o homem erra. Então foi essa meta que eles usam para continuar nos seus erros e enriquecer. Só que para Deus, irmão, os homens errantes, os homens que viviam errante, morreram sem obter a promessa. Então tenha cuidado com esse negócio de que é o homem erra, porque são esses que mais erram e não são de Deus, não são ungidos de Deus, porque continuam enganando vocês. Vou provar a partir de agora. Então olha só, irmão. Veja só o que o Pedro Manso ele diz, irmão. Isso aqui é algo sério, seríssimo. A verdade tem que ser dita em defesa dos pobres, das pessoas que são enganadas por esses líderes. Olha só, irmão. Ele diz que está fazendo piada com o meu amigo apóstolo Santiago Valdomiro. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Em nome de Deus, eu sou prova viva disso. Eu confesso que estou muito triste com certas pessoas que estão entrando no meu Instagram e fazendo piadas de mau gosto com o meu amigo, o apóstolo Valdemiro Santiago, o qual eu sei que ele é um homem de Deus. Então você veja aí, irmãos. Agora a pergunta é, quem é que está fazendo piada? É o Valdomiro ou as pessoas que criticaram, que falaram mal do Valdomiro? Qual dessas duas pessoas estão fazendo piada? Que desagrada a Deus. Claro, irmão. Claro que é o Valdomiro. O Valdomiro é que está fazendo piada com as pessoas. O momento que nós vivemos de angústia, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, outras passando necessidade, e vir esse falso ungido, Valdomiro dizer, para comprar o caroço de feijão que cura, o caroço de feijão que traz bênção, prosperidade. Isso é que é uma piada. Isso é que é uma piada. É verdade ou não é? Você acha que Deus ia deixar com que esses líderes enganem as pessoas? Tire daqueles que já não têm. Um monte de pessoas passando necessidade por causa dessa doença. Envie esses pastores querer dinheiro, se aproveitar dessa desgraça que está acontecendo ao mundo, para ir plantar o caroço de feijão trazido de Israel. Porque tudo que traz de Israel é Deus,
parece que é Deus, aquela semente é o Deus. Aquela água que traz de lá do Mar Morto, parece que aquela água é Deus. As pessoas só correm atrás das águas. Todos correm atrás somente da prosperidade, de bênção. Ninguém está indo para a igreja atrás da palavra. Ninguém está se preocupando com a salvação, mas somente estão se preocupando por si mesmo, pela prosperidade, por bênção, por próprias glórias. Então veja aí, irmão, que grande verdade. Veja quem é que está com piada. Quem está com piada é o Valdomiro. E quem está com piada também são os cúmplices, que é esse aqui, que já você vai conhecer, porque é que ele está nesse estado. E ele mesmo vai dizer da sua própria boca, tá, irmão? Não desejo mal nenhum para ele, de maneira nenhuma. O que eu desejo é que ele reconheça o juízo de Deus. Que ele reconheça o juízo e a justiça de Deus. Porque Deus faz justiça pelos pobres. Por isso que Deus usou essas pessoas para criticar, para falar mal do Valdomiro. E esse falar mal do Valdomiro, irmão, é falar o mal que ele estava praticando, de querer implantar o caroço de feijão, pedindo dinheiro às pessoas sofridas que já não tinham. Isso é o mal que Valdomiro estava praticando. Então nós falamos do mal, nós falamos mal de Valdomiro pelo mal que ele pratica, tá? Isso é que é uma verdade que tem que ser dita para vocês. E isso se chama juízo. Porque se nós não manifestamos a verdade, eles acabam deixando as pessoas pobres, sofridas. Então Deus, graças a Deus, Deus tem seus verdadeiros adoradores. Deus usa até ímpios para falar a verdade também contra esses homens maus. Deus usa o ímpio somente para falar a verdade, porque Deus disse que usaria os ímpios para envergonhar esses homens, pastores da teologia. Tá, irmão? Então olha só aqui, irmão. Ele diz que é um homem de Deus, usado por Deus. Vai acompanhar esse vídeo logo após e nós voltamos. Queria agradecer em especial ao meu amigo apóstolo Valdemiro Santiago, que é um homem de Deus, eu sou prova viva disso. Eu confesso que estou muito triste com certas pessoas que estão entrando no meu... Você veja aí, irmão, né? Que coisa terrível. Homens pervertidos da verdade. Os seguidores desses homens corruptos. Homens manhosos, homens sabidos, que querem enriquecer na custa de qualquer jeito, na custa dos pobres, na custa de quem já não tem. Então você veja aí, irmão, homem de Deus, que já se viu o homem de Deus querer tirar daqueles que não têm. Que já se viu o homem de Deus no momento de uma desgraça na terra, de doença, de sofrimento, querer pedir dinheiro. Ai, irmão, na verdade, eles é que deviam ajudar as pessoas. Eles é que deviam ajudar as pessoas com alimentos e não pedir dinheiro. Veja o pior perverso da face da terra. Né? Porque o maior perverso é o Valdomiro, ou é o Edir Macedo. Porque esses homens, Cila Malafaia, Edir Macedo, R.S. Soares, vieram, são discípulos do Edir Macedo. Só que eles têm que trabalhar de forma diferente para não perceberem que eles fazem parte do mesmo reino. Tá, irmão? Mas nós conhecemos, nossos verdadeiros sábios do Senhor, nós conhecemos pelos símbolos que eles praticam nas mãos e pelas pregações que eles pregam. Nós conhecemos que eles fazem parte do mesmo erro, do mesmo reino do Edir Macedo e outras igrejas que estão espalhadas pelo mundo todo. Então, olha só aqui, irmão. Ele diz que já presenciou e prova disso, né? Que o Valdomiro é homem de Deus, que o Valdomiro ele é ungido de Deus. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Com meu amigo, o apóstolo Valdemiro Santiago, o qual eu sei que ele é um homem de Deus, que ele realmente é um homem usado por Deus, é um instrumento nas mãos de Deus, porque eu já presenciei, eu sou prova viva disso. Eu conheço o apóstolo e eu vou confessar que estou extremamente triste, e Deus tem misericórdia deles,
porque a Bíblia fala: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E o Senhor é o ungido dele. Muito obrigado, apóstolo. Muito obrigado a todos que estão... Então você veja aí, irmão, você veja aí. Ele disse que presenciou pessoalmente, que Valdomiro é o homem de Deus, ele é... Me desculpe, irmão, mas a verdade tem que ser dita e vamos manifestar a verdade para acabar com essa corrupção dos pastores da teologia, desses homens apóstolos, falsos profetas, falsas igrejas, querendo enganar as pessoas, vendendo lenço, vendendo água, enganando as pessoas com figuras, levando as pessoas à idolatria. Vamos acabar com isso. Vamos mostrar o juízo de Deus, a justiça, manifestando a verdade, como essas pessoas fizeram, manifestar o juízo, a justiça, para envergonhar o Valdomiro Santiago. Graças a Deus, porque Deus disse que envergonharia esses homens desse fim dos tempos, tá? Graças a Deus. Então olha só, irmão, são seguidores desses homens corruptos, o Valdomiro é seguidor desses homens. É uma mente lavada, uma mente cega. São chamados de cegos, guiando os cegos. Então, esses homens, ele não vai enxergar. O diabo não vai deixar ele enxergar a mentira, a perversidade que o Valdomiro faz contra os pobres, contra as pessoas. Então, é chamado de espírito do erro, que cega. Então ele vai proteger os seus próprios seguidores. Porque se ele defende o Valdomiro dessa aberração, desse engano que ele queria fazer ao povo, ele se torna cúmplice. E nós não se tornamos cúmplices do erro de ninguém. Nós não se tornamos cúmplices do pecado de ninguém. Mas uma coisa é certa, que Deus disse que é para falar dos pecados das pessoas. E falar do pecado das pessoas, irmãos, é dizer para a pessoa que isso está errado, que ela não pode enganar as pessoas, é revelar o pecado que ela está cometendo de enganar as pessoas. E também aquele pecado que o irmão faz, você alertar o irmão, dizer: irmão, não cometa pecado, irmão. Vigiar, irmão, vamos buscar. Isso é julgar a pessoa. Significa você está avaliando, você está fazendo ali uma correção, significa julgar para o bem. E não julgar para o mal, tá? Então é só aqui, irmão. Ele diz assim: as pessoas que falam mal do pastor e criticam o apóstolo Valdomiro. Acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após, nós voltamos. Vou confessar que estou extremamente triste com certas pessoas, né? Que vêm para cá, pro meu Instagram, para falar mal, para criticar, para fazer piadas de mau gosto. Então você veja aí, irmãos, né? Você veja aí. Então ele fala que as pessoas estão falando mal do Valdomiro, estão criticando o apóstolo Valdomiro. E esse tipo, irmão, esse tipo de ensinamento, de dizer que você não pode criticar pastor, que você não pode falar mal de pastores, de irmãos, isso vem da maçonaria. Por que a maçonaria chama nós, o povo, ímpios, de profano? Profano é aquele que profana as coisas da maçonaria, que não apoia aquelas idolatrias. Então ele chama nós de profano. Então a pessoa que se ajunta à maçonaria, recebe a doutrina da maçonaria, você vai se tornar uma pessoa que não é mais profana. Então isso significa que você não vai mais falar mal de pastor. O pastor ele pode fazer o erro que for, o pastor pode praticar o mal, enganar as pessoas, mas você não vai falar mal de pastor. Porque se você falar mal do pastor, você não é de Deus. Se você criticar o pastor, você não é de Deus. Então, eu encontrei com várias igrejas no YouTube e pesquisei muitas delas. Aquelas que carregam o símbolo da cruz. São os símbolos que a maçonaria carrega. O crucifixo, que também a Igreja Católica carrega, que pertence aos políticos, o reino antigo, aos romanos.
A cruz simboliza sacrifício, morte. Então todas as igrejas que carregam esse símbolo da cruz é porque já estão junto com a maçonaria. Tá? Se acorde para isso, irmão, se acorde para isso. Então eu encontrei com muitas pessoas, irmãos. Ninguém pode falar mal do pastor, ninguém pode criticar pastor. Irmãos, tenha cuidado com esses cristãos de agora, porque Jesus falou que nesse fim dos tempos, os irmãos iam atrair um aos outros, porque o servo de Deus é aquele que manifesta a verdade, é aquele que traz o oculto para ser manifestado para as pessoas. O oculto que eu falo é a mentira que o pastor fala, que está enganando o pobre, que está enganando as pessoas. Então o verdadeiro cristão é aquele que critica o pastor do seu erro, de fazer suborno com os pobres, de enganar as ovelhas com outro evangelho. Esses são os cristãos verdadeiros, que critica e que fala mal do pastor, mas o falar mal do pastor é o mal que eles praticam. Como essas pessoas falaram do mal de Valdomiro, do mal que ele estava praticando, de enganar as pessoas. Tenha cuidado, irmão. Quando você ouvir um cristão falar isso, que ninguém pode falar mal do pastor e nem criticar, saiba de uma coisa, em nome de Jesus, que está na Bíblia, que o diabo vai vir enganar as mentes daqueles que vivem à vontade, só se preocupando consigo mesmo, com a prosperidade, com o seu sonho. Então o diabo vai vir enganar a mente. Então essas pessoas já estão com o espírito do erro. E a Bíblia já nos ensina como conhecer o espírito do erro. São aquelas pessoas que desprezam o que Jesus falou. São aquelas pessoas que desprezam o que você fala. Ninguém pode falar mal do pastor, ninguém pode criticar. Então, irmão, me desculpe, mas a verdade vai ser dita aqui para vocês. Se não fosse nós, os verdadeiros adoradores, e todos os irmãos, não são muitos os que estão por aí falando a verdade. São poucos. Porque os filhos da perdição são mais numerosos do que nós. Então aqueles que estão manifestando